Godzilla contra King Kong vai muito além de uma simples batalha entre dois gigantes. Essa disputa marca o ápice de uma rivalidade que atravessa gerações, mas quando olhamos por uma perspectiva histórica percebemos que esse confronto é apenas uma parte de algo muito maior, toda a mitologia que acaba formando o chamado Monstroverso. No vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para compreender de verdade esse universo compartilhado criado pela Legendary, então vem comigo. Esse universo compartilhado vai muito além das batalhas entre criaturas colossais e cidades em ruínas. Na verdade, ele serve como uma reflexão sobre a forma como nós, seres humanos, tratamos o planeta. E hoje eu vou te contar toda a trajetória do Monstroverso, desde o seu começo até o ponto em que a história acabou chegando. Mas para isso eu preciso do seu like, porque você sabe que ele é o que ajuda a gente a continuar trazendo e produzindo esses vídeos mais completos e cheios de detalhes para você. Então vamos lá! A origem do Monstroverso não começa exatamente nos filmes, e sim nas histórias em quadrinhos. Pouca gente sabe, mas existe uma série de HQs ambientada nesse mesmo universo, e uma das mais importantes se chama Godzilla: O Despertar. Essa HQ revela algo muito impressionante. Cerca de 250 milhões de anos atrás, existiam criaturas gigantes que se alimentavam de insetos radioativos, ricos em energia nuclear. O Godzilla já existia nessa época, atuando como um predador natural dessas espécies. Ao consumir seres que se alimentavam de radiação, acaba fazendo sentido que o corpo do Godzilla tenha atingido proporções tão colossais e desenvolvido tanta resistência ao longo do tempo. E na verdade isso nem é tão estranho assim. Por exemplo, as plantas elas transformam luz solar em energia através da fotossíntese. Depois os animais comem essas plantas e nós, humanos, comemos esses animais. Basta a gente aplicar essa lógica naquele período, em que o Sol irradiava muito mais energia sobre a Terra. Outro ponto muito curioso é que essa HQ revela que já existiam civilizações antigas há 250 milhões de anos atrás, muito antes dos próprios dinossauros. E essas sociedades teriam construído os templos de adoração aos titãs, que mais tarde aparecem em Godzilla e Kong e o Novo Império. E guarda essa informação porque ela vai ser muito importante lá na frente. Tudo começou a mudar quando um enorme meteorito colidiu com o planeta, alterando completamente o clima e a atmosfera da Terra. O impacto acabou sendo tão devastador que quase toda a vida existente foi extinta. Essa nova condição atmosférica criou uma camada protetora que passou a bloquear parte da radiação solar, forçando aquelas criaturas radioativas a buscarem energia no núcleo do planeta. Naturalmente, o Godzilla acabou seguindo elas, já que eram sua principal fonte de alimento, e assim ele permaneceu nas profundezas da Terra por mais de 250 milhões de anos, até que um evento histórico mudou tudo: os ataques nucleares de Hiroshima e Nagasaki. Essas explosões acabaram liberando tanta energia que reativaram sinais de radiação, chamando novamente a atenção dos monstros e consequentemente do Godzilla, que despertou do seu longo descanso. Agora pensa comigo, essas criaturas elas viviam em um ambiente naturalmente carregado de radiação, então quando ocorre uma explosão nuclear repleta de isótopos radioativos, é como se alguém estivesse servindo um banquete irresistível para elas, e foi exatamente isso que acabou acontecendo. As explosões atômicas funcionaram como um chamado instintivo, o mesmo modo que o cheiro de carne assando desperta o nosso apetite. O aroma da radiação acabou atraindo essas criaturas para a superfície, fazendo com que eles atacassem instalações militares que armazenavam armas nucleares. Elas não estavam apenas destruindo as coisas, estavam caçando energia para poder se alimentar. E claro, se elas voltaram à superfície, o Godzilla também não ficaria para trás, né? Em 1944, durante uma perseguição a uma dessas criaturas, ele acabou afundando um navio de guerra americano. Nenhum dos tripulantes sobreviveu, com exceção de um, né? O Bill Randa. Bill testemunhou algo que ninguém jamais acreditaria: o navio sendo destruído por um monstro colossal, algo completamente fora da compreensão humana naquela época. Quando ele tentou relatar o ocorrido, ninguém levou a sério. Afinal, como a gente vai convencer o governo de que em plena Segunda Guerra Mundial um monstro gigante tinha acabado com uma embarcação inteira? Porém, com o tempo, o Bill acabou conhecendo Houston Brooks, um pesquisador que defendia a teoria da Terra Oca. Os dois passaram a trabalhar juntos de forma quase clandestina, reunindo informações e formando o embrião do que mais tarde se tornaria a Monarca, que é uma organização secreta dedicada a investigar as provas da existência de mundos subterrâneos e o comportamento dos titãs. Para colocar em prática essas expedições e validar suas teorias, eles precisavam de algo essencial: financiamento e autorização governamental. E foi assim que tudo começou. Vale lembrar que, embora o Houston Brooks
acreditasse na teoria da Terra Oca, ele nunca imaginou que existissem realmente criaturas gigantes habitando seu interior. Toda vez que ele e o Bill tentavam apresentar suas ideias a políticos ou autoridades, eram ridicularizados. Muitos fingiam nem conhecer eles, tratavam os dois como lunáticos obcecados por teorias conspiratórias. Tudo mudou quando eles encontraram registros de uma região misteriosa do planeta, semelhante ao Triângulo das Bermudas, um local onde aviões e navios desapareceram sem deixar nenhum rastro. Além disso, eles conseguiram descobrir algo ainda mais intrigante. Nenhum país havia reivindicado oficialmente aquele território. Ou seja, tratava-se de uma área sem jurisdição internacional. Esse lugar era a própria Ilha da Caveira. E como a história se passa nos anos de 1970, época da corrida por recursos naturais, eles conseguiram convencer um senador americano a financiar uma expedição sob o pretexto, de buscar reservas de petróleo. Tudo para garantir que a União Soviética não chegasse lá primeiro. Com esse argumento, eles conseguiram apoio militar e, enfim, conseguiram partir para a ilha. Mas o que eles encontraram lá foi algo que ninguém esperava. O próprio rei da ilha, o Kong. Ele não ficou nada feliz ao ver o helicóptero lançando bombas em seu território, e como já era de se esperar, reagiu imediatamente, derrubando aeronaves e dizimando parte da equipe em questão de minutos. Durante o caos, o Bill Randa e o Brooks acabaram se separando em dois grupos diferentes. Bill permaneceu com os militares sobreviventes, enquanto o Brooks se uniu a um explorador chamado James Conrad e a fotógrafa Mason Weaver, que também faziam parte da expedição. Então, no grupo dos militares, o próprio general exigiu explicações, afinal ele acreditava que Bill Randa tinha levado seus homens direto para a morte ao insistir na expedição da Ilha da Caveira. Foi então que Bill contou toda a sua história, explicou que o navio em que servia havia sido atacado por um kaiju e que sua verdadeira missão era provar a existência de criaturas gigantes. Ele queria voltar com evidências concretas e convencer o governo de que os titãs representavam uma ameaça real à humanidade. Enquanto isso, o outro grupo de exploradores acabou se deparando com habitantes nativos da ilha. E descobriram também que os nativos haviam abrigado um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, um piloto cujo avião havia sido abatido e acabou ficando preso ali por décadas. À medida que os exploradores avançavam pela ilha, eles perceberam que, embora os nativos levassem uma vida aparentemente tribal, eles eram altamente inteligentes e possuíam uma tecnologia impressionante, principalmente considerando o isolamento e o tempo em que viviam. Eles até haviam desenvolvido uma forma de comunicação sem o uso da voz, baseada em gestos e símbolos. E essa característica tem uma explicação. Esses nativos não eram humanos comuns como nós, descendentes do Homo sapiens. Na verdade, eles eram descendentes diretos da civilização ancestral que viveu há 250 milhões de anos, que dividia a Terra com o próprio Godzilla. A Ilha da Caveira seria, portanto, o último vestígio vivo dessa civilização antiga. Todo o restante teria sido engolido pelos oceanos, após o derretimento das geleiras que elevou o nível dos mares ao longo dos milênios. O soldado da Segunda Guerra Mundial que sobreviveu na Ilha da Caveira se chamava Hank Marlowe. Ele explicou que o Kong era muito mais do que um simples rei para os nativos. Ele era meio que uma divindade viva, uma força sagrada que protegia o equilíbrio da ilha. Além disso, o Kong era o único capaz de conseguir conter os Skullcrawlers, criaturas reptilianas subterrâneas extremamente violentas que ameaçavam destruir tudo. E o grupo conseguiu deixar a ilha, embora com algumas perdas. Entre os mortos estava o próprio Bill Randa, o homem que sonhava em provar a existência dos titãs para que o governo pudesse controlá-los ou eliminá-los. Após esse incidente, as principais potências da época, Estados Unidos e União Soviética, chegaram à conclusão de que o Kong não representava uma ameaça direta, já que ele estava isolado lá na ilha. No entanto, outros kaijus espalhados pelo planeta eram vistos como potenciais perigos para a humanidade. Assim, os testes nucleares realizados durante a Guerra Fria serviram de disfarce para o verdadeiro objetivo: tentar destruir o próprio Godzilla. Décadas depois, um evento inesperado aconteceu. Uma usina nuclear foi atacada por uma criatura misteriosa que surgiu na forma de uma larva gigante. Ela devorou o reator da usina, absorvendo toda a energia e se selando dentro de um casulo. Em 2014, essa criatura emergiu, agora metamorfizada, e foi batizada de Muto. A partir daí, esconder a verdade se tornou quase impossível. O mundo inteiro finalmente soube que monstros colossais realmente existiam. Mas o ataque dos Mutos às usinas nucleares atraiu a atenção de um velho predador, o Godzilla. Ele despertou e se dirigiu ao continente com um único propósito: eliminar os Mutos e restaurar o equilíbrio natural. O Godzilla aniquilou os Mutos, encerrando a crise nuclear que estava devastando o planeta. No entanto, a batalha deixou um rastro de destruição total, e mesmo assim o mundo passou a ver o Godzilla com outros olhos. A mídia o retratou como um herói, e grande parte da população acreditava que sem ele, o desastre teria sido ainda pior.
Só que em meio a essa tragédia toda, um casal de biólogos, Mark e Emma Russell, perdeu o filho mais velho durante os ataques. A dor dessa perda acabou fragmentando a família. Mark se isolou viajando o mundo para estudar a vida selvagem, enquanto a Emma se uniu à monarca, dedicando-se ao estudo dos titãs e tentando encontrar um sentido para tudo o que aconteceu. Depois da destruição de São Francisco, começou um debate público intenso sobre quem deveria ser responsabilizado. Muitos acreditavam que a monarca deveria responder pelos acontecimentos, já que a organização possuía informações sobre os titãs e nunca tinha compartilhado isso com o governo. Além da monarca, surgiu uma nova organização chamada Apex, liderada por um homem chamado Alan Jonah. Jonah era um darwinista social convicto. Ele acabou entrando em contato com a doutora Emma Russell e conseguiu manipulá-la emocionalmente. Jonah convenceu Emma de que os titãs não foram responsáveis pela morte do seu filho, e sim a própria humanidade. Abalada pela perda e tomada pelo luto, Emma acabou se deixando levar por essa ideologia, e foi então que ela decidiu reativar um antigo projeto desenvolvido junto com seu marido, o Dr. Mark Russell. Esse projeto se chamava Orca. De forma simplificada, o Mark havia descoberto que todo animal dominante emite uma frequência sonora exclusiva, um tipo de assinatura que diferencia o alfa dos demais membros do grupo. Essa frequência é reconhecida pelos outros como um sinal de autoridade e pode controlar o comportamento coletivo, desde que não exista outro alfa no mesmo território. Afinal, dois alfas nunca vão coexistir pacificamente. O projeto originalmente tinha fins pacíficos. No entanto, a Apex então revelou que sabia onde o Titã Zero estava escondido, o lendário King Ghidorah, adormecido sob o gelo há milhões de anos. Eles o libertaram acreditando que poderiam controlá-lo usando o Orca. Só que, obviamente, o Godzilla não deixaria isso acontecer. Dois alfas não podem ocupar o mesmo lugar, lembra que eu falei? Quando o Ghidorah despertou, o confronto era inevitável. Os dois entraram em combate, mas o Godzilla foi completamente dominado. Foi meio que um massacre, O rei dos monstros não teve chance alguma. Só que o Godzilla não deixaria essa humilhação passar em branco, e o mundo inteiro estava prestes a presenciar a maior revanche da história dos monstros gigantes. Ele seguiu o Titã Zero e os dois voltaram a se enfrentar. Mas como sempre, a humanidade conseguiu estragar tudo. O exército decidiu intervir e lançou uma bomba de oxigênio, uma arma capaz de destruir as moléculas de hidrogênio de qualquer ser vivo. E o problema disso tudo? Ele feriu gravemente o próprio Godzilla, só que não causou nenhum dano ao Ghidorah. E com o campo de batalha livre, o Ghidorah voou até o topo de uma montanha e de lá ele emitiu a frequência alfa, o som dominante dos titãs. O resultado foi catastrófico. Todos os titãs do planeta despertaram ao mesmo tempo, espalhando destruição por todos os continentes. O mundo entrou em colapso e apenas alguns poucos humanos conseguiram se abrigar. Esse, na verdade, era o plano original da Apex, reiniciar o planeta permitindo que as forças da natureza retomassem o controle. O problema é que eles acreditavam que seriam capazes de controlar o Ghidorah com o Orca, o que, claro, era impossível, Um alfa jamais se submeteria a outro. A tecnologia só funciona sobre criaturas beta, mais inferiores. Enquanto isso, a Madison, a filha da Emma, roubou o dispositivo Orca e o levou até um estádio de futebol, usando os alto-falantes do local para tentar acalmar os titãs e interromper a destruição global. Enquanto tudo isso acontecia, Godzilla se recuperava em um templo submerso. A monarca sabia que ele ainda estava vivo, mas precisava de tempo para recarregar sua energia radioativa antes de enfrentar o Ghidorah novamente. Foi aí que Mark Russell, agora trabalhando ao lado da organização, decidiu dar uma ajuda literalmente alimentando Godzilla com radiação. Eles detonaram uma ogiva nuclear próximo ao templo, e a explosão não só revitalizou Godzilla, como também o elevou a um nível de energia sem precedentes. À medida que a luta recomeçava, seu corpo começou a atingir o estado termonuclear. Durante a batalha, a Mothra também entrou em cena para ajudar o Godzilla, enfrentando o Rodan. Ela conseguiu derrubar o oponente, mas acabou sendo morta pelo Ghidorah. Isso fez com que o Godzilla perdesse o controle completamente. Consumido pela raiva e pela energia acumulada, Godzilla atingiu o pico do seu poder termonuclear. Com uma única explosão de energia, desintegrou as asas do Ghidorah. Parecia meio que um verdadeiro Super Saiyajin Kaiju. Na segunda onda, ele vaporizou 2 das 3 cabeças do monstro. E no golpe final, ele pisoteou o corpo do Ghidorah, aniquilando a última cabeça com seu sopro atômico, encerrando o reinado do Titã Zero de uma vez por todas. E foi justamente isso que deu início aos acontecimentos de Godzilla vs Kong, o filme seguinte da franquia. Nele, a Apex Cybernetics usa uma das cabeças do Ghidorah para construir o Mechagodzilla, uma máquina projetada para substituir os titãs e colocar a humanidade de volta no topo da cadeia alimentar. O problema é que o projeto saiu completamente do controle. O sistema neural do Mechagodzilla é possuído pela consciência residual de Ghidorah,
que assume o comando e se volta contra os humanos. Enquanto isso, o Kong, que estava sendo monitorado pela Monarca na Ilha da Caveira, é levado ao centro da Terra para encontrar um novo lar e entender a origem dos Titãs. Lá ele consegue descobrir o reino subterrâneo dos antigos Kongs, além de uma fonte de energia ancestral usada por eles. O Godzilla e o Kong travam uma batalha épica em Hong Kong. No fim, os dois deixam suas diferenças de lado e se unem para destruir o Mecha Godzilla, cada um reconhecendo o outro como um igual. E alguns anos depois veio Godzilla e Kong, o novo império, que continua diretamente a partir desse ponto. Nesse filme, os dois titãs agora vivem em equilíbrio. O Godzilla domina a superfície e o Kong continua reinando na Terra Oca. Mas a paz é abalada com o surgimento de uma nova ameaça, o Scar King, um antigo rival do clã do Kong, que busca dominar o mundo da superfície com a ajuda de uma criatura colossal chamada Shimo. O filme mostra uma aliança improvável entre os dois reis, Godzilla e Kong lutando lado a lado contra essa ameaça subterrânea. E também acaba revelando mais sobre o passado dos titãs, suas origens e o papel da humanidade nesse novo equilíbrio entre os monstros e a civilização. Com isso, o Monstroverso se consolida como um dos maiores universos compartilhados da cultura pop, mostrando que o reino dos titãs ainda está longe de acabar. Se você curtiu essa história completa do Monstroverso, você já sabe o que fazer, né? Deixa o like, comenta aqui embaixo se você quer que eu traga a história detalhada do Godzilla e do Kong ou de outros titãs, né? Porque eu posso montar vídeos completos explicando cada arco, cena e conexões entre os filmes também. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e fica por dentro de tudo, porque o universo dos monstros ainda tem muita coisa épica vindo pela frente. Valeu demais, pessoal, e até a próxima!